pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Mendes, eu sou formado em Direito, trabalhei muito tempo como perito do TRF de São Paulo, na primeira e segundas instâncias, e nós estamos aqui para conversar sobre criminalística e também medicina forense. Eu vou pedir para vocês se concentrarem bem na tela, que tem, na criminalística, como na medicina forense, nós temos vários termos. A parte interessante é que os artigos de lei que são pedidos para essa prova do IESES, eles não são muitos, e todos eles têm uma aplicabilidade prática bem grande. Nós vamos ver alguns aqui, vamos ver para que serve, vamos discutir antes, então isso vai ficar de uma forma bem tranquila. E a prioridade absoluta aqui do WFG é vocês. Eu gostaria, por favor, que assim que vocês receberem os vídeos, receberem as aulas para acompanhar, se tiver qualquer dúvida em relação nós vamos ter vários sinais, vários nomes, vários tipos de reagente, todas as aulas foram feitas baseadas para abranger o edital inteiro, mas principalmente também vendo as principais questões que caem nesta banca e as questões que caíram no Brasil inteiro em relação às provas de perícia, tá bem? Então vamos lá. Os pontos, nós nos baseamos basicamente nos pontos do edital e nós temos um roteiro a seguir aqui. Então, conforme, lá no edital nós vamos ter, por exemplo, a parte histórico, alguns nomes que são importantes, esses pontos, como não são tão perguntados, ou nós sabemos já quais são os pontos que são perguntados, nós vamos permeando no meio da matéria. Nós temos a parte legislativa, que é basicamente o Código de Processo Penal, que está inteiro aqui, a parte que cabe à perícia. Então, vamos ver isso, como que vai funcionando, passo a passo, devagar, nós voltamos, se precisar repetimos tudo isso. Uma coisa importante, nós já tivemos duas questões, dois tipos de questão, mas que caíram várias vezes nessa banca, a diferença entre criminalística e criminologia, certo? A criminalística é o conjunto de conhecimentos reunindo as contribuições das várias ciências, indica os meios para descobrir crimes, identificar os seus autores e encontrá-los, utilizando-se de subsídios da química, da antropologia, da psicologia, da medicina legal, da psiquiatria, da datiloscopia, entre outros que são considerados ciências auxiliares do direito penal. Ou seja, a criminalística é um conceito muito amplo. E a criminologia é um conceito restrito. Logos, em latim, logos em grego, desculpe, significa conhecimento. Então, a criminologia, ela está ligada ao conhecimento, ao empirismo, às provas. Então, eles podem falar de uma questão dando uma parte deste conceito, e entre as alternativas, se é criminalística, criminologia, medicina legal, datiloscopia, papiloscopia, já caiu nessa banca. E da mesma forma, eles podem se utilizar do conceito de criminologia e fazer a mesma questão. Então, a criminologia é uma ciência empírica, ou seja, baseada em resultados científicos e interdisciplinar. Nós vamos pegar química, nós vamos pegar biologia, nós vamos pegar medicina, nós vamos pegar física, nós vamos pegar matemática, nós vamos pegar parte ambiental, etc., para aplicar, certo? Que se ocupa do estudo do crime, da pessoa, do infrator, da vítima, do controle social e do comportamento delitivo. Nós temos aqui na criminologia, nós vamos falar mais adiante, e se cair na prova, só um lembretezinho, que a escola que atualmente leva em consideração, a mais aceita no mundo inteiro, é a Escola de Chicago de Criminologia, e nós vamos ver por quê. Porque antes, no início do século passado, a criminologia, quando ela começou a se desenvolver, ela falava muito das características de quem puder
se haver a ser um criminoso, então tinha algumas características de face, sobrancelhas ressaltadas, queixo pontiagudo, testa larga, e a gente vê que não é bem assim, né? Porque nós sabemos, ou que, basicamente, a pessoa, para ser criminoso, tinha que ser de uma classe social inferior. Hoje em dia, nós sabemos que existem muitos criminosos de classes sociais bem superiores, né? Os crimes de colarinho branco. Então, na verdade, a escola atual, ela estuda essa variedade, essa variação social de origem, assim como estuda também outras características. Não é uma coisa tão estanque, mas nós vamos ver por detalhadamente isto adiante. Então a diferença aqui, para questões de prova, e vocês vão receber questões diferentes, é que a criminalística é uma ciência auxiliar, que estuda a materialidade do crime, estuda os casos concretos, pega um caso concreto de um crime, estuda ele em si. E a criminologia é uma ciência interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso e os aspectos da criminalidade, certo? Ela dá um escopo maior. Ela vai estudar o crime, o criminoso e os aspectos do porquê que aquele tipo criminal se desenvolveu. Então, por exemplo, crimes do colarinho branco. Eles vão... Quem pode fazer esses crimes? Geralmente são pessoas que têm acesso a desvios de licitação, acesso a dinheiro público, etc, etc. Crimes praticados por funcionários da administração. Quem pode fazer? São pessoas que são funcionários da administração contra a administração. Então, tudo isso nós vamos ver basicamente, mas as questões em relação à criminologia e criminalística são bem simples. Laudo pericial. Vamos começar com um desse... eu peguei agora um roteiro e nós vamos seguir alguns pontos do edital. Então, esse ponto lá no edital, vocês já podem sublinhar como estudado. Depois vocês têm que ler, reler, ver as questões, mas para nós irmos eliminando todos os pontos. Laudo pericial. O laudo pericial é um documento pericial obrigatório, e que no Código de Processo Penal, no seu artigo 158, ele diz exatamente que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que nós temos de importante aqui? Vamos pegar uma situação hipotética onde um filho... Nós temos um filho e uma mãe, ou um filho e um pai, ou um casal, certo? E uma dessas pessoas comete um crime. Uma dessas pessoas comete o crime, um homicídio, por exemplo. E a outra pessoa, vamos supor que o pai, que o esposo, que a mãe, não desejando, por condições diversas, mais idade, para proteção, etc., não desejando que o seu filho, ou que a sua esposa, ou que o seu cônjuge seja acusado, vai lá e confessa o crime para o delegado. Isto tem validade no ordenamento brasileiro? Não tem. Existem ordenamentos onde isto tem validade, no brasileiro não tem. O laudo pericial, o teste de corpo de delito, tem que ser feito. A confissão não pode supri-lo. O que pode acontecer algumas vezes é que a prova testemunhal pode supri-lo se ele não deixar indícios ou se os indícios forem insuficientes. Mas a confissão não pode supri-lo. Tem que ser feito o corpo de delito de várias formas, nós vamos ver os vários aspectos disso, mas ele tem que ser feito. Está no 158 do Código de Processo Penal. Primeiro aspecto que nós vamos ver, local do crime. O perito, que nós também temos as determinações de quem pode, quem é, quem deve, quem vai ser nomeado perito no Código Penal, que basicamente, dividindo aqui, um divisor é quem são os concursados e quem são os nomeados. Vocês, por exemplo, serão peritos concursados, tem um peso maior, entre aspas.
E está disposto no Código de Processo Penal. Então, o perito, aqui, de forma geral, seja ele concursado, seja ele nomeado pelo juiz, ele depende, para poder exercer bem o seu serviço, a perícia, de um guarnecimento adequado da polícia ostensiva. Ele tem que ter elementos policiais por trás, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, o perito é chamado pela polícia para fazer a perícia, o laudo pericial, que já pode ter início durante o inquérito policial. Muitas vezes ele também é chamado pelo juiz para suprir alguma dúvida, mas ele sempre vai depender de um guarnecimento policial, da polícia ostensiva. Para quê? Seja para preservar, nós vamos ver por quê, aquela cena de crime, seja para não haver manuseio de um corpo, seja para se levar adequadamente, se socorrer a vítima se ela estiver viva antes de realizar o corpo de delito, seja para parar o trânsito se for um acidente automobilístico. Então, ele tem que trabalhar e ele precisa de um guarnecimento adequado da polícia ostensiva. A polícia ostensiva, na maioria das vezes, é a polícia militar no dia a dia, certo? Ele vai precisar de uma delimitação geográfica e associativa específica do local do crime. O crime aconteceu, nós vamos ver, muitas vezes, num campo aberto. Até onde vai ser delimitado a cena do crime? O crime aconteceu num estádio de futebol. O crime aconteceu num shopping center. Até onde foi visto que o criminoso, por uma testemunha, por uma câmera, ele saiu e ele entrou por uma determinada porta. Também é um local de crime? Também é um local de crime num shopping center, por favor, por exemplo. Ou no estádio de futebol, por exemplo. Se for num quarto de uma casa, temos que analisar os outros cômodos? A princípio, sim, e nós vamos ver por quê também. Levantamento de local apropriado. Este local é apropriado? Este local é o local que foi descrito, é o local que foi visto, é o local onde aconteceu o crime, ou o crime aconteceu em outro local e os vestígios foram transferidos. Tem que ver qual que é a apropriação, né? Qual que é a propriedade deste local. Um olhar clínico apropriado do profissional para se avaliar todos os possíveis vestígios. Uma mancha na parede. Ela é um vestígio de sangue ou é um pedaço de chocolate que esbarrou ali e foi deixado há muito tempo? Vai ser coletado como prova pericial ou não vai? A princípio, o perito tem que ter o olhar clínico de recolher o maior número de elementos possíveis. E depois os que não fizerem parte daquela cena de crime são descartados. Mas, obviamente, nós sabemos que é muito melhor se coletar uma mancha na parede, mesmo havendo dúvida que ela seja de chocolate, do que deixar, ou de vinho, ou de tinta, do que deixar de colhê-la, certo? Local do crime. A teoria mais aceita para o local do crime foi basicamente, isso pode ser perguntado na prova, né? Segundo QED, o local do crime é, ou podemos ter essa outra coisa. Toda a área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame providências da polícia é definido por QED como local de crime. Então, local de crime ou local do crime, por QED, que esse pesquisador, é toda a área onde tem ocorrido qualquer fato que reclame providências da polícia. É o cerne, é o ponto principal, é o ponto de partida da investigação criminal. Você tem uma notícia crime, que em jurídico se fala notitia criminis, né? Notícia criminis. Essa você recebe 190 recebe uma denúncia e vai perguntar aonde que aconteceu este crime, aonde que foi, e aí a polícia vai se deslocar até lá. Então é isso. Então é o cerne, é o ponto de partida da investigação criminal. Preservação e isolamento do local do crime. Como nós falamos agora há pouco, tem que ter
uma delimitação do que você, de onde você vai tirar elementos, de onde você vai fotografar, do que você vai descrever, essa área geográfica e associativa. E a preservação desta área, ela tem uma elasticidade muito grande aqui. Algumas áreas são extremamente fáceis de serem preservadas. Uma sala de aula como essa é fácil de ser preservada. Ela é recoberta de um piso que não sofre deterioração, ela é protegida da chuva, ela é protegida de elementos climáticos. Se se anoitecer, ela tem luz, mas existem lugares, floresta, estrada, campo de futebol, meio de rua, onde essa preservação e até o isolamento são muito difíceis. Nós temos que fazer o máximo para se ter a maior quantidade de vestígios, e nós vamos ver como que isso acontece, coletados para nós termos o maior número de indícios, para nós podermos cada vez mais convencer o juiz e a autoridade policial e ajudá-los no desvendar desse crime. Muito importante, correto e completo isolamento e guarnecimento. Um exemplo muito claro, um acidente de trânsito com morto. Um acidente de trânsito onde há pessoas mortas dentro dos carros. O que acontece? O guarnecimento policial vai isolar aquela parte de estrada, de rua. E, através disso, nós vamos ter uma área de trabalho onde não passe carro, onde outros carros não venham se atropelem. Esses dias mesmo eu vi num desses jornais, acho que foi na Globo News, que uma equipe de perícia foi atropelada, um guarda foi atropelado por uma caminhonete em alta velocidade enquanto ele fazia o guarnecimento, a guarnição de um outro acidente que tinha ocorrido. Ou seja, ele tinha isolado a área, estava ali para orientar o trânsito, uma caminhonete em alta velocidade veio e fez, aonde ele estava, um outro local de crime, um outro local de averiguação. Então, por isso que é muito importante usar sinalizadores, se saber se tiver chuva, se tiver combustível, se tiver que lavar antes, se tiver perigo de explosão, se tem que chamar os bombeiros antes, tudo que vai acontecer. E a custódia pericial do local onde se verificou a infração. Ou seja, tem que haver uma custódia, uma ordem, para saber se tudo está adequado, se tudo vai levar a uma mesma resposta. Você não pode, num primeiro momento, por ter achado uma faca no meio de uma trilha, e recebeu uma notícia crime de que houve um assassinato naquela trilha, informar imediatamente que o assassinato foi por arma branca, por faca, porque você pode chegar ao local do crime e verificar que foi por uma pedrada, por uma pancada na cabeça, por um tiro. Então, essa custódia pericial, tudo tem que levar ao mesmo caminho. Campus geográfico e físico, outro artigo do Código de Processo Penal. Nós vamos ver todos os artigos do processo penal, um atrás do outro, do Código de Processo Penal, mas aqui, como eu falei, porque é um ponto do edital também, mas aqui, conforme for sendo necessário, nós vamos colocando esses artigos, e mesmo que nós falemos 2, 3, 4, 5 vezes, quanto mais nós falarmos, mais importância eles vão ter. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Isso é muito importante, que poderão instruir seus laudos com fotos, desenhos ou esquemas elucidativos. Nós vamos ver tudo isso que significa. Mas aqui só adiantando que a primeira autoridade policial, ou o primeiro agente de segurança, ou o primeiro indivíduo de segurança que chegar ao local do crime é o responsável por ele. Pode ser o segurança de um shopping, pode ser um policial rodoviário, pode ser a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros. Ele tem que saber os procedimentos para como preservar aquele local até a chegada dos peritos.
Delimitação física, geográfica ou física. Na verdade, o que é praxe é se isolar a maior área possível, sem exageros, claro, você não vai fechar um shopping inteiro porque dentro de uma loja houve um crime, mas talvez você tenha que interditar um corredor inteiro dos dois lados para poder saber. Ou os banheiros, porque foi visto que um indivíduo suspeito foi para lá. Ou uma determinada entrada de serviço, porque foi visto que um determinado indivíduo, antes de adentrar a loja, saiu dali. Áreas pequenas trazem o risco maior de contaminação ou de perdas de vestígio. Você não consegue ver direito, você não consegue analisar direito a parede, muitas vezes as pessoas entrando e saindo numa área pequena, elas levam os vestígios para fora ou trazem vestígios para dentro, confundindo o perito. Então, isolar a maior área possível e que isso fique a critério do perito. Antes do perito chegar, quem faz isso é a autoridade policial. Isolamento e preservação dos locais. A perícia, por ordem legal, é realizada por peritos. E nós vamos, mais para frente, falar de como que são definidos esses peritos. O nível de preservação do estado das coisas deve sempre estar contextualizado com a dinâmica do delito. Óbvio, se você encontrou uma arma em boas condições, você guarde, você faça, você armazene, você lacre aquela arma naquelas condições. Se você encontrou uma faca toda ensanguentada, torta, quebrada, você muitas vezes terá que guardar o cabo em um recipiente, a lâmina em outro, algum pedaço de lâmina em outro, todos devidamente acondicionados, porque pode ter mais de um tipo de sangue ou de outras secreções ali. Então, tudo vai depender da dinâmica do delito. Se foi um crime por espancamento, se foi um crime por diversas pauladas, tudo isso tem que ser visto e custodiado deste jeito. Registro pericial do local. É o levantamento do local. Então, aqui, como nós vimos lá no Código de Processo Penal, existe uma descrição narrativa, o perito escreve tudo o que for encontrado, seguindo do geral para o específico. Trata-se de uma área de floresta úmida, com uma trilha, nesta trilha diversas pecadas, depois de 400 metros percorridos da saída do asfalto, foi-se verificado quebrada de vários galhos das árvores, com manchas de sangue, etc, 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 e finalmente foi-se encontrado um cadáver nas tais e tais e tais condições. Então, do geral para o específico. Um levantamento fotográfico de tudo que tiver descrito, e croquis. Croquis são desenhos que podem ser feitos, desenhos da perícia, de onde estava uma mesa, de onde estava uma cama, se foi arrastada uma geladeira, se não foi, de como que estavam os corpos ou o corpo nessa floresta. Só uma coisa aqui que é importante é que laudo pericial é quando o próprio perito escreve. E um auto é quando o perito dita para alguém, um escrivão, por exemplo, para aquele documento. Os dois, todos têm validade, que o perito vai rubricar e escrever em todos. Principais vestígios da cena do crime. Dos crimes contra o patrimônio. Nós vamos verificar em crimes contra o patrimônio, basicamente, os danos ocorridos aos bens móveis e imóveis. Um acidente de trânsito. O que nós temos que ver em relação ao automóvel? Os tipos de dano que ele sofreu. Numa casa ou num arrombamento, se houve, por exemplo, quebrada de porta, se houve arrombamento de janela, se houve invasão de determinadas áreas, se o carro está capotado ou não. Determinação da dinâmica do crime, assim como de qualificadoras. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, nós temos um tipo de crime que se chama furto. Você subtrair coisa alheia, certo? Este furto pode ser de alguma coisa em seu quintal. Você tem
um cachorro, furtaram seu cachorro, entraram no quintal, abriram o portão, furtaram seu cachorro. Contudo, você mora numa casa que tem um muro muito alto. E furtaram da sua casa uma caixa de joias, dinheiro, várias coisas. E verifica-se que foi encontrado, ao lado deste muro, uma escada ou uma corda jogada. É uma qualificadora, porque existe uma tipificação legal que é furto mediante escalada, que é uma pena maior, que significa que deu mais trabalho, que havia um maior interesse em relação a tudo isso. Então, nós temos, em principais vestígios das cenas de um crime, vamos ter basicamente os crimes contra o patrimônio ou contra a pessoa, contra a vida. Tá? Falando dos crimes contra o patrimônio, basicamente o que eles podem perguntar é que nós temos que verificar os danos aos bens móveis e imóveis, depredações, arrombamentos, acidentes de trânsito, outras coisas que tenham acontecido, como que foi a dinâmica, como aconteceu esse furto, foi abertura, teve arrombamento, não teve, teve prática de escalada, teve escada, teve corda, teve quebraram um muro com uma marreta, basicamente isso. Então, por aqui nós terminamos, até o nosso próximo encontro. Até logo.